E a história e o problema de livros fora de catálogo, que saíram há muito do catálogo das editoras, ou que as editoras deixaram de existir, não existem mais, coisas do tipo. Atualmente existem alternativas para isso muito interessantes, bem mais interessantes que algumas poucas décadas atrás. Para esses casos de livros que saíram de catálogo, livros bons, né, que saíram de catálogo, não vale para livros ruins. Livros ruins é ótimo que tenham saído de catálogo, do catálogo das editoras, mas estou me referindo que é livros bons, muito bons, que não são mais vendidos. Quais são as alternativas para esses casos? Você recorrer a editoras estrangeiras, foi publicado em Portugal, foi publicado em outro idioma. O desespero começa nessas direções. E pode piorar, né? Você pode fazer, há décadas atrás, não muitas, 10 anos atrás talvez, uma alternativa para esses casos, você encontra um exemplar na biblioteca e faz uma fotocópia. Vai na copiadora, o famoso Xerox, né? Fotocopia o livro inteiro, coloca em espiral e fica aquela maravilha, né? No sentido irônico, né? De um monte de Xerox ali empilhados. Você também pode digitalizar texto, uma maravilha, assim, se você não vê nenhum problema nisso. Existem grandes vantagens, você pode ler em aplicativos, não vai pesar, mas enfim, né, muitos leitores ainda não apreciam muito isso de livros na forma digital. Como eu disse, as alternativas são muitas e elas aumentam. E recentemente, algumas editoras perceberam aparentemente uma brecha. Não tem problema nenhum em termos legais. Você pegar livros que foram publicados pela última vez nos anos 60, não mais foram publicados, que essas editoras, algumas delas fazem, elas copiam esses livros, né, fazem uma fotocópia. Aparentemente é isso. Eu digo aparentemente porque alguns desses livros vêm, inclusive, do lado de fora, vem outra capa, como aqui. Para usar como exemplo o livro do Léon Blois, A Mulher Pobre. Um livro bem importante. O Léon Blois é um escritor católico. Foi republicado aqui no Brasil, dessa forma que eu estou dizendo, pela editora Cultor de Livros. Mas é uma cópia da edição portuguesa, hein? Editora Ulisseia, aqui dentro. Eles não mudaram nada, eles não apagaram ali, colocaram a editora Cultor de Livros. Não. Já se passaram muitos anos, a editora não existe, a editora Ulisseia, e eles fazem isso. Fizeram de forma, inclusive, bem pouco inspirada, né? O livro meio parecendo um livro de geometria analítica, né? Ficou meio estranho. E não é uma edição facsimilar. Poderiam ter feito, de fato, né? Assim, com a mesma capa original, não assim preferiram fazer com outra capa. Assim também fez a editora Neble, Livraria Editora Neble, que publicou o fabuloso livro do Giovanni Papini sobre Santo Agostinho. Existem alguns livros. Sobre esse livro vale até um comentário, porque não são tão comuns, na verdade são, talvez, os dedos das duas mãos sejam suficientes, né? De um gênio escrevendo sobre outro gênio. É isso, se trata disso, Giovanni Papini escrevendo sobre Santo Agostinho. A edição que a editora Neble usou para fazer uma cópia, inclusive um papel de melhor qualidade, mas foi publicado pela Companhia Editora Nacional. Aqui eles também não pularam a página, mantiveram crédito. Aqui na 4ª edição da Companhia Editora Nacional, provavelmente dos anos 60, não ficou a data. Confirmar. Não ficou a data, mas provavelmente dos anos 60. A Companhia Editora Nacional, que foi a editora fundada pelo Monteiro Lobato. Fizeram essa cópia e o Giovanni Papini
É um livro muito importante. Todos os livros do Giovanni Papini são importantes, mas esse particularmente. Ele, no começo, já diz a sua grande admiração por Santo Agostinho. Ele falou assim, olha, muito do meu interesse tem a ver com as dificuldades que Santo Agostinho teve no início do seu processo de conversão. Foi um processo, ao contrário de outros livros, a famosa passagem que Santo Agostinho recebe das mãos de uma criança um livro, a Bíblia, e diz para que ele lesse. É um momento, de fato, isso aconteceu, mas assim, foi um longo processo, durou anos. E o Giovanni Papini observa assim, que essas dificuldades ele também teve. E ele tinha também grandes problemas, uma vida meio desregrada, como Santo Agostinho, e aí a observação muito já divertida, dentro completamente do exuberante estilo, maneira como Giovanni Papini escreve, você, éramos parecidos nas coisas ruins, mas éramos. Ele tentando observar. E, inclusive, já chama muita atenção. Alguém como Giovanni Papini, falando com tanta admiração a respeito de Santo Agostinho, se trata, como disse no início, um gênio falando sobre outro gênio. De tempos para cá foram os primeiros a republicarem Vida de Santo Agostinho, o livro do Giovanni Papini. A mesma editora Nebbia aparentemente se especializou nisso. Se especializou para nossa alegria, inclusive, porque redescobriram livros que imerecidamente estavam esquecidos há décadas. Por exemplo, os livros da Elaine Sansot, historiadora inglesa, né, mas que viveu aqui no Brasil, inclusive, há alguns anos, na sua juventude, e depois passou a viver em Portugal. Escreveu vários livros sobre os descobrimentos portugueses. Esses livros, alguns pouquíssimos, você poderia encontrar edições antigas, edições portuguesas, custando muito, em estado muito ruim de conservação. A editora Nebbia fez o mesmo, republicou os livros. Por exemplo, no caso desse volume que eu tenho à mão, O Sonho da Índia, sobre o Afonso de Albuquerque, escrito em 1939, a edição original. Publicado aqui pela Livraria Civilização, editora portuguesa. Mesmo padrão, né? Assim, não ocultaram o nome do que publicou, da editora que publicou originalmente o livro, e provavelmente não tem mais nenhum problema em relação a direitos autorais. Só faltaria, né, no caso dessas, quase de perguntar aos representantes dessas editoras por que eles não fizeram capas como as originais. Por quê? Aí também um detalhe, né? Aqui está pouco nítido porque está encapado com papel vegetal. Mas as capas, todas elas, nenhuma é muito atraente, né? É uma falha, de fato. Né? Atualmente, esses processos gráficos ficaram muito mais baratos, muito mais fáceis de serem modificados, alterados, mas não se preparam muito com isso. No fim, realmente eles têm razão, porque só de terem republicado mais de 10 livros da Elaine Sansot, muito bons, já compensaria bastante. Esses 10 livros, inclusive, estão aí algumas edições atrás do programa.